convidar você para estarmos adorando ao Senhor. Nós entendemos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. E nós estamos aqui nesta noite. Boa noite a todos. E convidamos você para estar juntamente conosco, adorando ao nosso Deus, glorificando ao nosso Pai, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua graça, reconhecendo o seu amor, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te convidamos a estar conosco neste momento. Nós te convidamos a tomar o teu lugar. Nós te convidamos a tocar as nossas vidas de uma forma profunda e especial, em nome de Jesus. Aleluia. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o raja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. Que a presença do Senhor entre na sua casa, no seu lar, no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus inunde o seu ser nesta noite. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o raja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica
Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Obrigada por ser o nosso Deus. Obrigada por ser o nosso Pai. Obrigada por cuidar de nós, Senhor. Obrigada por ser soberano sobre todas as coisas, Pai. Obrigada, Jesus. E nessa noite tu possa dar o ouvinte, cada família, cada lar, em nome de Jesus. Que a tua presença e a tua paz inunde os nossos corações de uma forma santa, de uma forma sobrenatural. Que o Senhor mova todas as coisas para a tua glória, Senhor, para o teu louvor, em nome de Jesus, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem-vindos todos vocês à nossa live. Que nesta noite a presença do Senhor esteja na sua vida de uma forma poderosa, gloriosa. Que neste domingo, dia 19 de abril, o Espírito Santo te dê a conscientização de que você não está sozinho e de que Ele está movendo todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Nunca pare de lutar. Continue firme. As armaduras de Deus, do poder de Deus, fortaleça-se na paz do Senhor. Toma posse das armaduras da noite e deixa o Senhor mover a sua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que terrível é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pares de lutar, não vais te aguarda, nunca pares de lutar. Em tempos de guerra, nunca pares de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar.
o escape, o descanso, a cura, a recompensa. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Aleluia. A tentar ferir o valente de Deus em meio a essas guerras, e ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança, a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Declare isso nessa noite. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não volte e aguarda, nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Oh, aleluia, nós temos, Senhor, que tu estás agindo em favor desta nação. Em tempo de guerra, nunca para, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Nós cremos, Senhor, que tu estás fortalecendo a tua noiva, Senhor, e que o escape, o descanso, a recompensa vem sem demora, porque tu és bom, porque a tua misericórdia, Jesus,
dura para sempre. E Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel a nós. Tu és fiel a nós. Tu és fiel a nós. Eu creio que o Senhor é fiel e eu sei que você crê que o Senhor é fiel a nós. Amém? Vamos declarar nesta noite: o Senhor é fiel a nós. Nada tem nos faltado. Deus está movendo as águas. Amém? Deus está aqui. Deus está conosco. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, a reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é um fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
Senhor, para todo sempre. Meu Deus, que nós possamos juntos declarar com toda a nossa força que Tu és fiel, Senhor. Tu não abandonas. Tu tens uma aliança com quem tem aliança com o Senhor. Oh, aleluia. Nem o justo será desamparado, e nem a nossa descendência faltará o pão. Porque a Tua fidelidade, Senhor amado, é tão alta, Senhor, que nós não podemos alcançar. Tu és digno, Senhor. E toda a glória, declare com toda a força. Tu és fiel. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, Deus, fiel a mim. Tu és fiel a nós, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Tu és fiel a nós. Todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor, seja para Ti eternamente. Glória a Deus. Eu acredito que você está percebendo a presença de Jesus na sua vida, na sua história, na sua casa. Eu creio que essa presença que inunda esse lugar está chegando aí. Amém? E acredito que em breve nós estaremos juntos adorando ao Senhor. Porque Deus não falha. Amém? Deus é forte. No Distrito Federal, o índice bem pequeno em relação aos outros estados, a outros países. Deus está fazendo algo em prol do Brasil, acredite. Porque Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de chances. E Ele está dando chances para muitas pessoas. Ele está dando chance para aquelas pessoas que ainda estão brincando com Deus. E Ele vai dar oportunidades aí. E hoje eu quero te falar um pouco sobre a violência espiritual. Preste bastante atenção na palavra. E não se distraia. Ontem, você mostrava muitas pessoas ainda dormindo, muitas espadas moles no chão, muitos guerreiros distraídos. E o Senhor tocou meu coração hoje, quando eu estava ontem com meu esposo, intercedendo. Deus me falava sobre a sonolência, de que é hora de nós despertarmos do sono. A palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O sono espiritual é o mesmo que indolência, negligência na obra de Deus. E a Igreja de Cristo deve viver vigilância constante. Neste momento específico em que o Brasil está vivendo, desta pandemia que tem assolado o mundo, não é tempo de nós, intercessores, Igreja do Senhor Jesus, corpo de Cristo, estarmos dormindo, estarmos distraídos com muitas outras coisas, estarmos sem aproveitar as oportunidades que o Senhor está nos dando. Muitas pessoas diziam: não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu não oro com a minha família porque nós não nos encontramos. Nós saímos em horários diferenciados e nós não temos tempo. E agora o Senhor tem dado tempo. E o que você tem feito com este tempo? Será que nós temos aproveitado bem as oportunidades que o Senhor tem nos dado? Você tem tido tempo para orar? Você tem tido tempo para estar com a sua família? Você tem tido tempo para abençoar
o Brasil, as nações, o mundo, para orar pelas entidades filantrópicas, para abençoar os menos favorecidos, para abençoar as famílias carentes, talvez até para fazer um bem. Deus tem nos dado tempo, porque no meio da crise nós descobrimos valores também. No meio da crise é um momento para sermos provados, experimentados, mas é um momento também para nós descobrirmos valores. E nós temos descoberto que o Senhor tem nos dado a oportunidade. Você disse, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. Como nós temos aproveitado os nossos dias? E o Senhor me mostrava esse sono espiritual na vida de muitas pessoas ainda. Entendemos pelo Espírito Santo que ainda existem atalaias que oram de dia e de noite nos muros, guardando a cidade, guardando a nação. Existem os soldados das últimas horas, mas existem muitas pessoas que são soldados, mas são aqueles soldados relapsos. São aqueles soldados que não se organizam. São aqueles soldados que não se revestem do poder de Deus, que não colocam sobre si o capacete da salvação, a couraça da justiça, não cingem os seus lombos com a verdade, não calçam seus pés com a preparação do evangelho. Soldados distraídos, soldados que negligenciam e menosprezam. Nós estamos em um campo de batalha. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos em um campo de guerra. Talvez você diga, eu não quero ser cristão porque eu não quero participar de batalhas espirituais. Mas eu quero te dar uma notícia. Só por você ter nascido no mundo e ser imagem e semelhança de Deus, você já é odiado pelo inferno. Então, o mais inteligente nesse momento é estar ao lado de Cristo. Porque Cristo é aquele que nos protege. Cristo venceu o inferno, tomou as chaves da morte do inferno e entregou nas mãos da noiva, da igreja. Muitos têm utilizado muito bem essa chave. Muitos têm se apropriado dessa autoridade. Têm repreendido o mal. Têm abençoado pessoas, abençoado estados e nações, abençoado cidades. Muitos têm erguido as suas mãos santas nas praças, nas vielas, nas vilas, nas cidades, em frente ao Congresso Nacional e em muitos outros lugares do mundo, e têm declarado o senhorio de Cristo. E isso trará resultado, porque o Senhor inclina os seus ouvidos à oração. A oração do justo é um contentamento para Deus. E nós que somos maus, as dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Será que Ele não dará juntamente com Cristo todas as coisas? Então nós temos muitas pessoas que têm realmente, de fato, se apropriado dessa autoridade, têm aproveitado esse tempo, têm orado, têm buscado, têm se dedicado, têm lido bons livros, bons filmes, têm entendido a palavra de Deus, têm preparado pregações, têm erguido as suas trombetas, têm adorado ao Senhor. São pessoas que não precisam de púlpito para adorar, que não precisam de púlpito para pregar. São pessoas que são sal da terra em qualquer situação. Vão continuar sendo as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas para Deus, independente do cenário. Mas infelizmente, irmãos, existem pessoas dormindo. E a Igreja de Cristo deve viver em uma vigilância constante. E para estar vigilante, primeiro do que tudo, nós precisamos estar acordado. A sonolência ela pode ser provocada por preguiça, por cansaço espiritual, por desobediência a Deus, por longa espera, por tristeza, por participar da ceia do Senhor indignamente. E por causa disso, há muitos entre nós fracos, doentes e muitos que dormem. E a ordem de Deus é vigiar. E nós vamos hoje passear um pouco pela Bíblia para falar um pouco sobre vigilância. Em Mateus 24:42 diz, por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Em Mateus 25:13, portanto vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. Em Marcos 13:33-37, há uma parte que diz, o que vos digo a todos, vigiai. Você sabia que Jesus está preparando a noiva para se encontrar com ela?
Você sabia que o que está acontecendo é o início e princípio das dores? Você sabia que tudo está sendo preparado para que o anticristo reine e que Jesus venha buscar a sua igreja? E a minha pergunta hoje é: como estão as suas vestes espirituais? Vivendo como no tempo de Noé, as pessoas festejando, casando, dando-se em casamento, enquanto um dilúvio está bem próximo. Esse próximo, para nós, eu não posso te dizer quanto tempo, porque nem o Filho de Deus sabe a hora em que ele voltará. Então nós não temos previsão, mas nós precisamos ter preparo. Que as nossas vestes estejam alvas e que não falte o óleo sobre a nossa cabeça. Já que não sabemos nem o dia nem a hora em que Jesus virá, precisamos estar acordados. Precisamos estar preparados. Em Atos 20, 29 a 31, diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida, está falando isso, apóstolo Paulo. Jesus Cristo nesse texto. Entrarão no meio de vós os cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. Lembro-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrima a cada um de vós. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Em 1 Pedro 4,7 está este texto. Em 1 Pedro 5, está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Olha outra palavra linda. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, irmãos, existe um perigo muito grande em sermos sonolentos. O sono e a morte são equiparados entre si. E ambas essas coisas servem de figuras simbólicas da alma, que, devido à morte espiritual e às trevas, ficam separadas da fonte de luz e vida que é Cristo Jesus. E eu vou te dar alguns eu vou te dar alguns exemplos de pessoas que dormiram e passaram situações difíceis. Sansão dormiu. Sansão era um homem que era nazireu, os irmãos sabem, ele era separado por Deus. Ele se envolveu com Dalila, né? E olha o que diz em Juízes 16, 19 e 20. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e raparam-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então Sansão, ele tinha um voto com Deus, ele não podia cortar os seus cabelos, e Deus colocou nele uma força extraordinária devido também a esse cumprimento deste voto. Ele se envolveu com quem não deveria, começou a brincar com o pecado, e essa mulher tentou de todas as formas descobrir o segredo dele com Deus, e aí chegou um dia que ele contou esse segredo. E quando seus cabelos foram cortados, ele perdeu toda a sua força, né? Então ele dormiu e ali ele foi, ele perdeu toda a oportunidade ali que ele tinha com o Senhor. É lógico que no final da sua vida, Deus teve misericórdia dele e deu a ele a oportunidade ainda de vencer os inimigos. Mas naquele momento do sono, ele foi capturado. Então nós temos que ter muito cuidado com essa sonolência espiritual que tem assolado muitos guerreiros de Deus. Pessoas que são chamadas, que têm habilidades, que têm talentos, que têm força, mas que estão distraídas. Em Mateus 13, 24, 25 diz: um homem semeou umas boas sementes em seu campo, mas dormiu.
Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então o próprio Senhor Jesus conta esta história. Em muitos momentos o Senhor te chama para orar, o Senhor te chama para tomar novas posições, novas atitudes, e você fica displicente, dorme, e o inimigo vem e semeia joio no meio do trigo. É aquele momento que o Senhor quer guardar a sua casa na madrugada, quer guardar a sua família, que o Senhor quer guardar os seus filhos, e você simplesmente vira para o lado, se cobre outra vez e continua a dormir. Enquanto o Senhor dos Exércitos está requisitando, né, o seu exército, está convocando o seu exército, você se torna um soldado negligente. E aí depois acontecem certas coisas na sua casa, você não sabe o porquê. Talvez Deus naquela noite queria te livrar. Talvez Deus naquela noite queria te prover. Talvez Deus naquela noite quisesse falar ao seu coração. Então não durmamos. Né? A palavra do Senhor ainda diz assim, em 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 6, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Uma vez que você é filho da luz, uma vez que você é imitador do Senhor, uma vez que você é chamado para estar alistado no exército de Deus, você precisa ouvir a voz do seu comandante. Você precisa ouvir a voz daquele que te chamou para essa guerra. E falando do sono espiritual, o sono tem dominado a vida de muitos crentes nestes últimos dias. Por isso, muitos estão vivendo uma vida de derrota e fracasso espiritual. Dormir no sentido bíblico e ter uma mente amortizada, letárgica, fria em relação ao agir de Deus no meio do seu povo, nos traz danos, tanto na vida material como espiritual. Então, vejamos alguns exemplos. Jonas, capítulo 1, 5. Enquanto Jonas dormia, os marinheiros lançavam ao mar as suas fazendas. Se ele estivesse atento ao chamado de Deus, precisava ter causado aquela perda naquele navio. Em Mateus 13, 25, enquanto os homens dormiam, o inimigo semeou o joio. Em Juízes 16, 19, enquanto Sansão dormiu, Dalila cortou seus cabelos e ele foi feito escravo dos seus inimigos. Então eu vou te falar de alguns tipos de sono. Eu não estou te dizendo para você ficar acordado a noite inteira e que dormir é errado. Eu estou te falando nesta noite de um sono espiritual. Então, tipos de sono. Primeiro, sono no porão. Jonas desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormiu um profundo sono. Todo estudioso da Bíblia que conhece a história de Jonas, ele vê que Jonas ele era profeta. Jonas foi enviado por Deus para pregar a palavra de Deus em Nínive. Mas Jonas, desobedecendo a direção de Deus, desceu a Jope e embarcou em um navio que ia para Tarsis. No meio do mar, Deus mandou uma grande tempestade que açoitava o navio, mas Jonas havia descido para o porão e dormia profundamente. E os tripulantes, em desespero, com medo do naufrágio, e Jonas dormindo tranquilamente, sendo necessário que acordassem Jonas e colocassem para buscar o seu Deus. Agora veja a situação. Ao invés de Jonas, como profeta de Deus, colocar os idólatras para buscar a Deus, foram os idólatras que acordaram o profeta para colocarem ele para clamar a Deus. Então, é uma situação muito complicada, é aquele caso, né? Se vocês não clamarem, as próprias pedras clamarão. Então, o sono do porão, irmãos, é o sono do comodismo, é o sono da negligência. São aqueles que no momento em que mais se precisa deles estão dormindo. Uma palavra, um conselho, uma oração. Só que o crente negligente,
ele está no porão dormindo. E o sono no porão são esses sonos que dão naquelas pessoas que abandonam o evangelismo, abandonam a oração, abandonam a igreja, abandonam o pastor, quando esse líder mais precisa dele, sabe? Então, assim, saia do porão hoje, se você estiver nele, desperte, sabe? Acorde do sono da negligência, em nome de Jesus. Existe sono no jardim, que eu já falei aqui em uma dessas lives. E voltando, Jesus achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Observe que no Monte Getsemane, no momento de agonia de Jesus, os discípulos dormiram. Eles não conseguiram velar uma hora sequer, irmãos, em oração. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração de dorminhocos espirituais que não conseguem orar. O que vemos é uma geração gospel, né? Uma geração dos shows, dos jargões evangélicos, as frases de efeito. É a geração do popstar evangélico, né? Das estrelas no meio da igreja. E nós temos que ter muito cuidado com essa aparência do mal, não é verdade? Quem é adorador de verdade, irmãos, ele adora em qualquer lugar. Quem prega a palavra por amor, ele prega em qualquer lugar. Pode ter um na frente dele, ele está pregando. Sabe? As pessoas, não vou generalizar, um povo fiel, sim, nós temos um remanescente fiel. Mas muitas pessoas estão viciadas, sabe? Se não tiver um cantor gospel, um mega evento, alguém empurrando ele para orar, ele não sabe orar. Deus tem falado muito comigo. Muitas pessoas estão na superfície, não sabem orar. Não sabe mergulhar em Deus, não sabe chorar na presença de Deus, não conhecem o coração de Deus, por isso estão aflitas, desesperadas, ansiosas, atribuladas, porque não conhecem o Deus que serve, né? Então nós temos que ter muito cuidado com esses sonos. Existe aquele sono também, que eu já preguei aqui, inclusive na nossa igreja, tanto em Goiânia quanto em Ceilândia, e também já preguei essa palavra na sede, aquele sono na janela, né? Em Atos 20, de 7 a 9, diz, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio, durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo estava ali, e orou para ele ressuscitar. Então, o sono na janela, irmãos, fala de uma pessoa que ela nem estava dentro, nem estava fora. É aquele coração dobre, sabe aquela pessoa que vai para a igreja, mas fica no celular? Sabe aquela pessoa que vai para a igreja, toca, mas depois fica lá do lado de fora conversando e não liga para a palavra e quer voltar no final para cantar? Sabe aquela pessoa que está na igreja, mas está preocupada com aquele cara que ela conheceu ontem? Então isso fala de uma indecisão, né? De uma indecisão. E quem está na janela não está nem do lado de dentro, nem do lado de fora. E o pior, acaba dormindo, né? E isso pode trazer morte. Então, assim, será que você também não tem da indecisão? Não sabe se quer servir a Deus, não sabe se quer servir as coisas deste mundo? E quem não sabe o que quer, também não sabe aonde quer chegar. Se você quer chegar a algum lugar, você precisa ter um objetivo em mente, você precisa entender o que você está fazendo neste lugar, neste momento e para que você veio. Então você tem que ter um objetivo na sua mente, né? Então, assim, a carta à igreja de... Tem outra questão também da carta da igreja de Laodiceia, né? Em Apocalipse 14, fala de uma igreja que não era nem fria nem quente, né? Estava na janela. Era morna, era uma igreja cheia de mornidão, de indecisão. E olha só o veredito de Deus para os mornos, em Apocalipse 3,16. E assim, porque és morno
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tem aquele sono também, que é o sono no monte. Em Lucas 9, de 28 a 32, diz o seguinte: Jesus no monte da transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca, muito resplandecente. Ou seja, era uma experiência linda, né? Com Jesus Cristo no monte. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Os apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Então, o sono no monte são aqueles que estão dormindo dentro da igreja. A pessoa que ela tem toda a oportunidade de participar de algo sobrenatural, mas ela dorme o tempo todo, só acorda no final. Aí ela vê aquele mover em êxtase, mas ela deveria ter experimentado desde o início, né? Então, isso aconteceu. É aquela pessoa que vem no culto, ela canta, ela ouve a pregação, ela até vê a glória de Deus, mas o seu coração está no vale da letargia espiritual. Então eu quero te dizer que você não deve ser um cristão só dentro da igreja. Você não deve orar só se for colocado uma torre de oração. Você não tem que jejuar só se a massa jejuar. Você precisa ter a sua vida devocional, meditação individual, intimidade individual, salvação também é individual. Então, assim, lá no vale existem pessoas precisando de você. O que aconteceu com eles? Eles dormiram no momento de um sobrenatural, de uma experiência que Jesus teve, onde houve uma revelação do que ia acontecer com ele. Eles acordaram só no final, acordaram assustados, não sabiam o que fazer, queriam armar 3 tendas para que o sobrenatural ficasse dentro do natural. Ou seja, eles não discerniram o momento, eles não queriam mais sair do monte, né? Aquela pessoa sem discernimento. Então elas não entenderam que eles precisavam descer ao vale. Então eles não entendiam que lá no vale tinha gente precisando deles. Eles acordaram assim, eles queriam resolver os problemas espirituais sobrenaturais com o braço da carne. Até armar tenda para ficar lá em cima e não descer mais nunca, que eles queriam. Então nós temos que ter muito cuidado. É aquela pessoa que vai para a igreja, pede oração, vai no profeta, quer ver a glória de Deus, mas depois vai embora. Sabe, não tem compromisso, não tem aliança, não tem discernimento, não sabe nem o que está fazendo ali, né? Aquela pessoa que às vezes somente se enche um pouco da presença de Deus, né? E o Deus, ele quer o quê? Que nós tenhamos uma aliança com ele, que a gente experimente a glória de Deus, que nós nos enchemos da presença de Deus, mas que a gente possa descer ao vale. Por quê? Porque almas precisam de Jesus, pessoas precisam da palavra, né? Então nós temos que nos analisar qual desses tipos de sono nós estamos dormindo. Paulo alertou em Efésios 5,14, que foi a primeira frase que eu estava falando: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Né? Então isto diz em Romanos 13, 11 e 12, e isto diz, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém, queridos? Então, assim, nosso desejo para você nesta noite é que você desperte mesmo do sono, que a presença de Jesus te faça um grande guerreiro, que você se imposta as suas armas. Hoje Deus estava falando assim para mim, que muitas pessoas têm tantas armas, tantas habilidades, mas só querem tocar no púlpito. Só querem tocar quando tem multidão vendo.
E Deus falava assim: fale para eles tocar as suas trombetas, levantarem a sua voz, usarem as habilidades que eu dei a eles e começar a minha adoração, adorar ao Senhor, né? Então, irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos nos despertar, sabe? Maior do que todos os olhos e melhor são os olhos do Senhor sobre a sua vida, né? Tem pessoas que só querem liderar milhões de pessoas. E eu aprendo o seguinte, eu não me lembro agora o autor, mas tem um autor que diz: se você não pode ser líder de 100, seja líder de 10. Se você não pode ser líder de 10, seja líder de 1. Se você não pode ser líder de 1, seja líder de você mesmo. Então eu acredito que nós, como igreja, precisamos aprender a nos liderar, no sentido de gerar em nós mesmos uma disciplina espiritual, uma maturidade espiritual para esse tempo, sabe? Não é tempo de distrações, não é tempo de brincadeiras, não é tempo de mornidão, de frieza. Hoje eu estava num monte, de repente me deparei com uma cena. As pessoas começaram muito bem, começaram cantando, cantavam alguns hinos da harpa, começaram depois orando, e como estava praticamente ao meu lado, não tive como não ver e não observar esses detalhes. E de repente eles abriram a Bíblia, leram a palavra de Deus, e aí cada um ficou de dar uma palavra sobre aqueles versículos que foram lidos, né? E de repente uma pessoa falou, depois a outra também compartilhou o que pensava, mas de repente outra começou a zombar da primeira que tinha falado, e em um momento que era santo e sagrado começou uma briga, uma confusão, sabe? E o Senhor me mostrava muita confusão, e eu fiquei assim pensando, e Deus falava assim para mim: filha, muitos estão na superfície, na beira do caminho, não sabem mergulhar. Se não estiverem sendo mandados, ordenados, eles não têm uma vida devocional, né? Não sabem nem quem eu sou. Muitos estão sendo levados pela multidão, não sabem nem para onde vão, nem quem são. Então, irmãos, nós temos que ter um objetivo na vida. E eu sei que existem questões financeiras, materiais, vocacionais, questões de interesses, e questões profissionais, mas eu quero me deter aqui à questão espiritual. Amém? Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então é muito importante que você cuide da sua alma. O bem-estar, na verdade, ele não vem de fora, ele começa dentro de nós. E o nosso estado exterior, ele vai mostrar como está o nosso estado interior. Então eu acredito, assim, diante de tudo que o Senhor tem falado comigo, com meu esposo, que é tempo de nós levarmos bem a sério o Deus que nós servimos. Não precisamos ficar apontando dedos, julgando ninguém, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. E aquele que nos sonda e nos conhece, ele nos chamou para a eternidade. A Bíblia diz que a eternidade foi posta no coração do homem. Então, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai para a eternidade se não for por Jesus Cristo. Você pode ir para a eternidade, vou me colocar melhor. Ninguém terá salvação em Cristo, no Pai, se não for por Cristo. Porque a eternidade vai existir, tanto no céu quanto no inferno. Mas se você quer ir para as bodas do Cordeiro, essa é a minha colocação, você precisa entrar pela porta, e a porta é Jesus. Né? A porta é Jesus. Não tem outra porta. Não tem outra porta, não tem outro Deus. Quando Deus escolheu a nação de Israel, Deus dizia: eu sou o único Senhor. Né? Então não adianta você querer ficar atrás de outros deuses, outros ídolos, idolatrando pessoas, ícones, idolatrando bandas, shows. Não adianta. Nós precisamos adorar a Deus e nos entregar ao Senhor. Então nós temos uma responsabilidade muito grande.
né, de guardar o nosso coração, a nossa mente, de nos manter com as nossas vestes limpas e nos manter espiritualmente acordados, discernindo os momentos, discernindo o coração de Deus, discernindo aquilo que Deus quer nos ensinar. Então, assim, o Senhor quer, de fato, avivar esta nação. E eu creio que esta chama de avivamento vai iniciar quando cada uma das nossas posições, tomarmos os nossos cantos, a nos quebrar diante do Senhor, quebrar o nosso vaso, né? E nos colocar aos pés do Senhor Jesus. Porque se cada um de nós fizer a nossa parte, eu creio que um grande avivamento virá sobre essa nação, sabe? Mas infelizmente muitos estão viciados em outras pessoas, muitos estão viciados nos movimentos. E se não houver movimentos, se não houver outras pessoas, eles nem sabem o que fazer. Então é um tempo de nós olharmos para dentro de nós e dizer: Senhor, eu amo estar com o meu povo, eu amo estar com a minha igreja, mas eu pessoalmente, particularmente, quero recuperar os valores que eu perdi. Se eu estava dormindo, eu quero acordar. Se eu não estava adorando, eu quero adorar. Se eu não estava lendo a Bíblia, eu quero ler a palavra, mas quero entender. E eu não quero ficar só sentado na beira do caminho com a capa de mendigo, clamando, gritando. Eu quero levar, eu quero seguir o teu caminho. Eu não quero perder a minha salvação por nada. Se me faz tropeçar, eu quero arrancar e jogar fora, né? Se algum membro meu me faz pecar, eu quero arrancar e jogar fora. Isso fala de pensamentos, de sentimentos, de relacionamentos. Nós temos que abandonar aquilo que te faz pecar, irmãos. Tudo aquilo que te afasta de Deus. Que você possa abrir nesta noite, sabe? Porque o Senhor é bom, Ele é misericordioso, mas quando Ele vier como juiz, não tem filho favorito. Quando Ele vier como juiz, não tem questão de pastor, bispo, reverendo, obreiro, diácono, presbítero, missionário. Sabe? Vai ser o filho e ele. A porta é estreita e só cabe você. Ele não vai olhar para o seu título e falar assim: não, esse aqui, ele fez tudo errado, mas ele tem um título, então ele pode entrar. Não é por aí. Você vai ser julgado, eu serei julgada pela palavra do Senhor. Então o caminho é um só, a porta é estreita e é olho no olho do juiz. E é ele quem vai definir todas as coisas, né? Então assim, não é tempo mais de brincar, muita gente brincando, muita gente sem acreditar que os sinais estão aí, muita gente sem acreditar que Jesus está preparando a noiva, que Jesus está forjando o exército dos últimos dias, Jesus está chamando os seus soldados, tempos para a batalha final, né? E nós temos que buscar a experiência individual com Deus. Porque se você não busca, você não tem. Se você não se interessa em conhecer o coração de Deus, se você não se interessa de sair daquela água que só dá nos seus tornozelos, ali ela vai ficar. Mas se você caminhar cada vez mais fundo, se você caminhar cada vez com mais determinação, as águas vão subindo, né? Vão subindo para os nossos joelhos, igual Ezequiel 37. Vai subindo nossos lombos, pelos nossos ombros, e de repente você está tão mergulhado no Senhor que orar 3 horas é tranquilo. Ler a Bíblia horas é tranquilo. Ouvir um áudio da Bíblia é tranquilo. Sabe? Ser amado nas madrugadas é tranquilo. Esse Deus quer renovar a minha e a sua vida nesta noite. E eu quero te convidar nesta noite para que você esteja adorando comigo essa canção, sabe? Que a presença do Senhor esteja entrando no seu lar, em nome de Jesus. Entrega diante do Senhor o seu coração. Aleluia. Entrega agora. Tira esse tempo de oração de Deus.
Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Jesus. Tu és grande, Senhor. Fale com Deus, onde você estiver. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti. Tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em Teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Senhor, nós estamos aqui pedindo por toda a sonolência, Espírito Santo. Gera em nós, Senhor, um avivamento profundo de amor, segundo a Tua vontade, Jesus. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti. Tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em Teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Declare: eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Nós queremos entregar a nossa família nas Tuas mãos, os nossos caminhos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu farás do Brasil. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor está dando àqueles que estavam brincando com a Tua palavra, com o Teu nome. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus que muda cenário.
és um Deus que traz uma gota de esperança sobre o coração aflito. Tu és o Deus que abre as portas, Tu és o Deus que sustenta os famintos. Tu és o Deus que traz estratégia para a terra, Senhor. Até os pardais devem teu amor, os leõezinhos, todos estão com os olhos postos em Ti. E nós, como igreja brasileira, estamos com os nossos olhos postos em Ti. E nós recebemos das Tuas mãos o suprimento, o alimento, nas Tuas mãos a mudança deste cenário, por Tua misericórdia. Nós não somos merecedores, Pai. Mas o Senhor, meu Pai, tem misericórdia, o Senhor não se agrada da morte dos ímpios. E nesta noite, nós entregamos nas Tuas mãos a nossa vida. Entregamos nas Tuas mãos a nossa semana. Entregamos nas Tuas mãos o nosso presidente. Entregamos nas Tuas mãos a nossa nação. E te agradecemos porque Tu estás se movendo. E Tu continuarás se movendo. E todos verão que o Senhor é um Deus que se irá. E o Senhor também é um Deus que se compadece. Nós te agradecemos pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigada pela sua participação. Entendam que vocês estão aqui porque amam a palavra de Deus. Amém? Sabemos que temos um elo, sabemos que temos um vínculo, mas que vocês estão aqui pelo amor, pela palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês e saibam que em breve boas notícias virão sobre nós por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Que Deus te guarde, que todos vocês que estão aí também na linha de frente, na área da saúde, né? Estão na rua como militares, estejam guardados pelo poder de Deus.